Olá, boa noite. Paulo Carlos aqui. Dando início a essa nossa reunião, Sou Bem, perguntas e respostas. Vou aguardar só um pouquinho enquanto as pessoas acessam. Lembrando que nós temos uma pauta que eu vou seguir dentro da sequência da reunião. Lembrando que nós temos um produto que a gente tem divulgado que se chama 2018 ou o portal 2018. E esse produto, ele é na realidade dois produtos, um conjunto. Ele é o Passeio no Agora e também o Fundamental, que são 3 módulos que tratam de assuntos que a maior parte das pessoas tem alguma questão em relação a isso, que é a prosperidade, a autoestima e relacionamento. São 3 módulos onde tem uma limpeza específica com o Ho'oponopono, que tu segue ouvindo algumas gravações especiais, e é uma condução que facilita muito a limpeza desses padrões indesejáveis dentro desses assuntos, onde, por exemplo, relacionamentos. Geralmente a maior questão em relacionamento tem a ver com expectativas. A codependência, onde a relação ela é baseada numa troca de favores e muitas vezes abrindo mão de determinadas coisas em função de aparentes benefícios, mas a coisa então fica sempre a nível de negociação. E nessa negociação ninguém vence, porque nas relações de codependência sempre tem uma vítima e o vitimizador. É um padrão que se repete muitas vezes em famílias e na vida da pessoa. Às vezes ela passa por um casamento de muito sofrimento e dificuldade, aí se separa e inicia um novo relacionamento e quando vê é o mesmo tipo de relacionamento abusivo, de expectativas que não são correspondidas e assim por diante. Então, esse módulo relacionamento, que faz parte do fundamental, ele traz uma orientação e uma condução em gravação para a pessoa limpar isso com facilidade e de forma efetiva, sem negociações. Então isso é o 2018, o portal 2018. Dê uma olhada lá no site Sou Bem, tem um ícone que tem esse título, e lá na página tem um vídeo, tem a descrição. Tu pode comprar um passeio no Agora, que é um produto em si, ou comprar o conjunto, que é o fundamental, mais um passeio no Agora. Um passeio no Agora, ele é excelente pelo fato de, através da audição das gravações que são apresentadas, a pessoa ela é conduzida através de etapas onde ela vai conseguindo se ver essência, ter esse contato com o seu Espírito Santo, o seu alma cua, seu eu superior. O processo é esse. E é algo que mexe muito com a gente. Então, tendo essa condução, onde há tons isocrônicos que facilitam o teu cérebro a entrar em alinhamento frequencial com essa vibração, dessa limpeza, tudo é muito facilitado. Então, leiam a descrição lá na página, acesse o Sou Bem, vocês vão ver lá 2018, o portal, e ali, tá, o link já foi colocado aqui, as caras estão me dizendo. Tá. Ok. Então, eu não tinha visto aqui a lista das pessoas. Então, vejam nesse link, por favor, lembrando que os nossos produtos pagos, o que a gente disponibiliza,
eles nos auxiliam na manutenção desse trabalho. Hospedagem, cursos diversos, temos vários cursos que antigamente eu arcava com tudo isso. Só que não é justo. Eu tenho o benefício das coisas, com certeza. Agora, o compartilhar, precisa haver um reconhecimento do valor disso que a gente disponibiliza. E quando eu disponibilizava tudo gratuitamente, as pessoas não davam o devido valor. Era um trabalho fazer, montar e disponibilizar. Tinha, como eu disse, a hospedagem também, tudo tinha um custo, tem um custo. Mas não havia uma correspondência. As pessoas, dentro dessa percepção de que as coisas espirituais precisam ser gratuitas, muitas pessoas reclamavam do fato que estávamos cobrando por isso. Mas tudo que eu aprendi sobre Ho'oponopono, as coisas que têm base, que têm uma correspondência com a minha prática, eu paguei para aprender. Realmente, se tu olhar bem, o Dr. Len, a Mabel Katz, que são as pessoas mais em evidência em termos de divulgação do Ho'oponopono, lá fora, tudo deles tem um custo. Embora o Dr. Len não faça mais seminários, workshops, o que seja, ele tem uma série de produtos que é a forma dele se manter e dar continuidade à divulgação do trabalho. Tá? Maria Lúcia Galgani, bem-vinda. Edmara também. Edmara tem tido umas experiências bastante interessantes que ela tem compartilhado comigo, de limpeza, no e-mail. A qualquer hora dessas, Edmara, compartilhe lá no nosso grupo. Tá? Não precisa ser específica em termos da coisa pessoal, mas tu pode dizer o que tu aprendeu com isso. Esse compartilhar faz bem, não só para ti, mas para as pessoas que vão ler o teu depoimento, vão ler sobre a tua experiência. Isso é muito bom de se fazer. Jaquel presente também. Ok. Fátima, Suzana. Oi, Suzana. Tudo de bom? Suzana, a gente está pensando em fazer outro workshop lá em São Paulo, no New Ways. Seria ótimo te ver. Faz anos que tu não participa de qualquer coisa. O workshop não é vivência, é um tempo menor, eu sei, 3 horas no máximo. E tu é uma pessoa desde as origens, então seria uma alegria, uma satisfação poder te ver novamente. Tá? A gente informa sempre dos nossos eventos em São Paulo aqui também. Maria Célia Pacheco, Lília Ribeiro, Maria Inês Nascimento, Lucília Caldas, Roseli Simões, boa noite. Por favor, vão compartilhando da live, tá? Por favor. Ana Paula. Lucília Caldas, estou ouvindo um zumbido. O que é isso? Um zumbido. Alguém mais está ouvindo alguma interferência no áudio? De repente pode ser meu HD externo. Só um minutinho, eu vou ver se eu desabilito. Pode ser a tua conexão, mas a princípio não tem nenhum zumbido. Meu coração não é de zumbi, então não faz zumbido, não. Sônia também, lá do New Ways em São Paulo. Evaldo Scheffer, bem-vindo. Liberou? Ok. Pode ter sido interferência tem tanto aparelho funcionando. Inclusive meu celular está conectado, está sujeito a dar um retorno. Cássio, bem-vindo. Compartilhando, por favor. A Maria Helena disse que estava zumbindo também. Ok. Então eu vou prestar atenção nisso e deixar as coisas menos conectadas para facilitar. Tá. Scarlett acabou de colocar o link do nosso workshop em Petrópolis, no dia 20, sábado, dia 20. Na outra semana, vai fazer parte de um evento nesse local. Tem várias atividades. Os eventos em si são gratuitos.
E o nosso workshop é pago em função do fato de ser um workshop. Mas é importante ter outras terapias, outras disciplinas sendo apresentadas. É um evento holístico, digamos assim. E a gente vai fazer esse workshop, que é uma apresentação de Ho'oponopono, o básico mesmo, e com uma subida ao portal. Então, mesmo que você já tenha uma experiência com Ho'oponopono nosso, do portal, e já participou de outros workshops e vivências, o fato de ter uma subida faz toda a diferença, porque é sempre diferente, nunca se repete. Então, a apresentação que eu faço é para chamar as pessoas para aquele lugar de entender como o Ho'oponopono tem esse fator psicológico, que o personagem ele vem à tona e é exposto. Isso é sempre diferente. Está sempre dentro de um contexto das pessoas que estão participando. Então, será bom para quem já participou, participar novamente. E lembrando que é no Rio de Janeiro, Petrópolis, Rio de Janeiro. Sim? Tá, a gente está com eventos agendados, a data ainda não foi marcada, mas em março estamos indo para o Recife, em abril indo para Recife e João Pessoa. Então isso já está sendo organizado. É importante ficar atento a isso para garantir o seu lugar. Como esse evento em Petrópolis é presencial, então as vagas são limitadas, é importante você garantir o seu lugar. Tá? Vocês que são do Rio de Janeiro, que sempre estão nos cobrando eventos aqui, e a gente não tem feito muita coisa, aproveitem. Petrópolis é pertinho. Dá para passar um dia muito bonito lá, com alimentação, natureza, tudo. Então, e a gente podendo se ver, se conhecer, se ver novamente. Então, faça um esforço para participar. Tá? As informações estão nesse link que foi colocado aqui pela Scarlett. E ali tem tudo, como chegar, é no Brejal, que é a zona rural de Petrópolis, e é de fácil acesso. Tá? Tem número de telefone, WhatsApp, tudo para facilitar. Tá? O que eu estava falando sobre o fundamental, fazendo parte desse conjunto, que é o Portal 2018, está também lá no Sou Bem. Tá? Tem uma oferta especial dos dois por um determinado preço. E, como eu disse, isso nos auxilia. Então, por favor, dê uma olhada lá e vejam se vocês podem tirar um bom proveito disso, porque é um material exclusivo e bem diferente mesmo. Tá? Boa noite, Uriane Pinheiro. Ok. Vê se tem mais. Tá. Rosângela Leite, boa noite, do Piauí a todos. Boa noite, Piauí. Legal, legal. Compartilhando, por favor. Tá? Então, como eu disse, hoje é reunião de perguntas e respostas, tirar dúvidas sobre não só a prática do Ho'oponopono, mas qualquer outra coisa que seja de seu interesse saber e que eu possa responder. Tá? Temos vários assuntos lá no soubem.com, outros produtos também que são diferenciados, que não se encontram em nenhum outro lugar e que também posso responder, atendendo vocês. Daqui? Nós temos no Sou Bem um lançamento da vitamina D3, que é algo que
embora sejamos um país tropical, com alta incidência de sol, tem uma deficiência de vitamina D entre as pessoas. E isso é consequência também do uso de filtro solar. O filtro solar, embora auxilie em muita coisa, ao mesmo tempo ele é prejudicial à saúde em função da química utilizada. Tem alguns fatores na alimentação que auxiliam a pessoa a lidar com os raios solares nocivos. Quem consome muito açúcar, por exemplo, tem uma propensidade a se queimar no sol. Isso é consequência da acidez do organismo provocada pelo consumo do açúcar, né? Então, a vitamina D3 ela é apresentada num frasquinho spray, eu não tenho ele comigo aqui no momento, e é sublingual, quer dizer, a absorção é abaixo da língua. Tu usa como spray sublingual. É uma absorção muito mais fácil e ativa. E ele tem alguns fatores que é auxiliado pelo uso desse veículo com ouro coloidal, que é a melhor absorção de cálcio, prevenindo osteoporose, problemas ósseos. Ele serve também como prevenção de câncer, de hipertensão, diabetes, previne doenças autoimunes como o lúpus, e impede também a chegada de gripe, resfriado, melhora a qualidade do sono, tu tem um sono muito mais profundo quando o teu nível de vitamina D está bem resolvido, no caso. Agora, uma vantagem disso é que, como hoje em dia a exposição solar, muitas vezes ela não te dá a condição de produzir vitamina D suficiente para tuas necessidades, esse sublingual ele realça a capacidade do teu corpo produzir a vitamina D a partir da exposição solar. Então, auxilia e muito. Então, é um frasco de 15 ml, ele tem um sabor laranja, ele é adoçado com estévia e é totalmente vegano, no caso. Então, não tem contraindicação se você é vegano. O veículo utilizado é justamente, como eu falei, o ouro coloidal de 40 nanômetros. Então, um frasquinho desse dura um mês, são 100 jatos. Tu pode usar 3 jatos ao dia e isso já vai te dar essa suplementação. Dá uma olhada lá no Soben, é R$ 49,00 mais o frete. E nós também agora lançamos a prata coloidal de 20 ppm, que é uma prata coloidal com menos potência. Algumas pessoas preferem usar essa prata. E aqui no Brasil estávamos vendo outras empresas vendendo essa prata coloidal em frasco de 250 ml pelo preço da nossa prata coloidal de 500 ml. E a nossa prata coloidal é de 40 ppm. É uma prata coloidal de alta potência, justamente para ser bastante efetiva quando a pessoa está com o sistema autoimune em baixa. Então, essa prata coloidal ela é ótima para manutenção, para a pessoa ter uma condição de se manter com a imunidade alta em relação a qualquer problema que possa aparecer nessas épocas de mudança de estação, muito calor, frio, tudo. Então, use a prata coloidal 20 ppm. É só olhar lá que você vai ter as informações sobre ela, tá? Tem uma pergunta aqui, deixa eu responder. Tá. Ana Lúcia, sobre a vitamina D, já respondi, ok. Lilian Ribeiro, sobre uma situação que está se repetindo. Tá. Bom, a situação que se repete é porque
a pessoa tem um hábito de pensar, e geralmente é um pensamento inconsciente, é um círculo vicioso de pensamentos inconscientes. Inconsciente porque tu não está reparando o que está acontecendo, mas a evidência é de que tem memória no meio, determinando uma realidade de limitação e sofrimento. Então, a limpeza em cima do sentimento que tu tens, em relação a isso que fica se repetindo na tua vida. O que seja, como eu falei sobre o fundamental, que está lá no 2018, o portal, está lá, é relacionamento, autoestima, prosperidade, tudo, são as coisas básicas que afetam a todas as pessoas. Tá? E tem a ver com um determinado vício de pensar, o vício sendo essa repetição de padrão, consequência de um pensamento que tu não está prestando atenção que ele está acontecendo. É inconsciente mesmo. Então, a limpeza em cima do sentimento é uma coisa que te incomoda. Maria Helena... Bom, Ana Lúcia, primeiro, deixa eu só responder a Ana Lúcia aqui sobre a vitamina D, o mínimo. É 5.000 unidades dia, tá? Essa questão dos 3 jatos por dia. É a média, para cada pessoa é essa, tá? Para uma informação mais elaborada, o ideal é nos escrever no contato, tá? Aqui no Sou Bem, e a gente vê essa informação mais adequada para a quantidade que tu está querendo, tá? Estou voltando aqui. Maria Helena, estou contente por ter detectado como meu ego se utiliza do padrão circular para, de certa forma, me enganar. Às vezes me fazendo crer que me libertei, não me levando para um padrão oposto, mas também prisional. Você no livro diz que quando percebemos isso, é pedir limpeza e dizer te amo. Você teria outra sugestão para eu perceber essas sutilezas? Obrigado. Grato pela pergunta. E pela lembrança, a Maria Helena está se referindo a esse livro aqui, tá? Que é a didática do Ho'oponopono Portal, e que tu pode conseguir lá no soubem.com também. Tá? É interessante essa tua pergunta, Maria Helena, porque é justamente isso que eu ia elaborar mais hoje, nessa reunião, sobre essa questão da simplicidade. Tá? Como a gente percebe a enganação, a artimanha, o truque da memória, ou conjuntos de memória que compõem o ego, nos ludibriando, nos conduzindo a um erro, a uma coisa onde a gente não se sente legal. Às vezes achamos que, poxa, precisa ter um jeito mais forte de lidar com isso. Existe um Ho'oponopono mais potencializado para isso. O Ho'oponopono mais potencializado é consciência. A pessoa está cada vez mais consciente do que está acontecendo. E, obviamente, tu está consciente porque tu percebeu como o padrão foi instalado e tu estava dentro dele. Então, aí já é a tua limpeza te mostrando as coisas. Tá? Tu já está vendo as sutilezas. Quanto maior a nossa identificação dentro do padrão, mais difícil de sair dele, com certeza porque temos apegos ao padrão. Por mais doloroso ou de sofrimento que seja o padrão, nós temos um apego por ele ser conhecido. Aí que está o paradoxo da coisa. A pessoa ela prefere sofrer porque é algo conhecido do que encarar algo novo e insondável, no caso. Mas isso é o ponto de vista da onde? Da memória, no ego. É o ponto de vista da memória, que tem medo do quê? Da incerteza, do desconhecido. Mas quando tu desenvolve essa limpeza da tua consciência, o que acontece? Tu começa a entender que só existe o bem, só existe o amor. Então tudo que se desdobra para ti, se revela para ti,
é para o bem. É o amor se revelando para ti. Aí não tem dúvida, não tem dúvida. Aí não tem mais escolha, porque tu simplesmente cumpre com aquilo que está se apresentando para ti. Então tenha certeza disso. Essa limpeza do sentimento, como tu fez, entendendo, tendo consciência de que estavas prisioneira dentro do padrão, e simplesmente abençoe, porque não é o nosso esforço que vai nos tirar da situação. É a nossa abertura, a nossa entrega, se permitir que Deus chegue e nos tire daquele lugar. Ele só nos tira daquele lugar a partir do momento que a gente se entrega. Tá? O livre-arbítrio é isso. O livre-arbítrio é uma coisa que a memória usa para te manter prisioneira. Tá? É sutil. Sim, é sutil. Mas continue assim, grato aí por compartilhar disso. A Cássio pergunta o que é esse tal de kombucha que os nutrólogos estão falando. Kombucha é um fungo, um cogumelo, uma porção que era muito popular nos anos 80, então é algo que vai e volta, mas tem alto valor nutricional. Tá? É o que eu posso dizer, a gente não vende isso, mas tem vários lugares na internet onde tu pode se informar sobre isso. Tá? Mas é uma coisa boa. Tem um sabor um tanto quanto adquirido, né? Um paladar adquirido, mas depende de cada um. Né? Tem coisas que algumas pessoas têm facilidade de usar, outras nem tanto. Pergunta do WhatsApp sobre autoestima. O não se reconhecer depois de adulto, não se sentir ser a mesma pessoa que outrora fora um dia, como limpar isso? Acho que quando eu era criança era uma pessoa melhor, grata. Pois é. A realidade é que não dá para voltar atrás. Tá? A nossa percepção, a partir de um ponto de vista de criança, não pode ser recuperado, restaurado na vida adulta, mas podemos restaurar o nosso ponto de partida de percepção do coração. Aí não tem essa preocupação. Essa saudade da pessoa de antigamente, isso é típico de memória, querendo repetir efeitos, situações, ocasiões. Então é importante não ficar no saudosismo e se abrir para o novo. Porque o novo é sempre muito melhor. Agora, esse novo ele só se apresenta no agora, no presente. Por isso que temos ali no portal 2018 um passeio no agora. O que acontece ali? A pessoa ao ouvir as gravações, ela é conduzida através de etapas, onde ela vai desvendando quem ela é na sua essência. Esse quem ela é na sua essência é essa conexão com o Divino Espírito Santo nela. Então a gravação ela te facilita chegar nesse lugar onde tu se vê divino, onde tu se reconhece divino, reconhece a sua realeza divina. Então, o processo é esse. É uma limpeza de toda a tralha que impede essa visão. Porque na nossa formação nós vamos valorizando cada vez mais as coisas que vamos acumulando em termos de conhecimento, experiência e tudo mais. Essas coisas têm a sua razão de ser, têm o seu valor. O problema é quando a gente se identifica com essas coisas e acha que essas coisas nos definem como pessoa. Então é importante essa limpeza.
a gente se libertar justamente do controle da memória que está ali com essas recordações. E a partir dessa limpeza, tu começa a se ver de uma nova maneira, com uma abertura para receber o bem maior para ti e compreendendo que a vida é expansão, expressão e expansão. Nós estamos aqui justamente para limpar as coisas que impedem a gente de se expressar plenamente. Limpeza é isso. WhatsApp Grupo 2. Tipo, você está fazendo algo bonito e bom, vai lá no fundo da voz, ninguém vai gostar disso, deixa isso para lá, as pessoas não merecem, você não conseguirá manter isso após o que você deseja. Como lutar com essas memórias? A lição não é lutar. Não é lutar. Quando tu luta, tu dá força para aquilo com o qual tu está se debatendo, tu vai fortalecendo aquilo. É a tua energia que tu está entregando aquilo. Pela tua indignação, raiva, frustração em lidar com aquilo. Essas conversas aí, elas estão partindo de memórias que rodam na mente e que querem bagunçar as coisas, realmente. Querem te manter aflito, aflita, em dificuldades. A questão não é lutar. É entregar na mão de quem tem o poder para resolver isso. Por isso se pede a limpeza. Divindade, limpe em mim. O que está me fazendo ouvir, sentir essas coisas. Limpe. Transmute tudo isso a mais pura luz. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Acontece a mudança, sim. Lucília Caldas. Estou passando por esse apego. Limpo sempre, mas as memórias sempre voltam. Sim, elas voltam em função do apego, por isso. Tá? Tu está vendo a coisa. Geralmente, como eu disse, a pessoa ela busca negociar com as memórias para manter o que é confortável, agradável naquele padrão, mas não tem como negociar. Porque a memória ela quer mais é que tu sofra, porque o alimento melhor para ela é o sofrimento. Essa percepção de limitação, tudo isso fortalece a memória. Fátima, boa noite. Eu sou de uma filosofia e cultura de antepassados em casa, tá? E conheci Ho'oponopono, me encontrei, parei, desvinculei os antepassados e não consigo mais dormir. E hoje eu perdi o dinheiro do meu filho e nós estamos com muita carência financeira. E fiz a subida ontem, não dormi, a insônia está terrível, não estou preocupada, grata. Bom, aí é que está. Essa questão dos antepassados, né, tem várias disciplinas aí, como Seicho Noye, que tem o culto aos antepassados, mas é um reconhecimento importante, né? Agora, dentro do Ho'oponopono, o que se faz com a limpeza? Por exemplo, a oração Ho'oponopono, se tu ler, tu vai ver que ela vai até a sua origem, e de todos os envolvidos na tua vida, e vem limpando, desde a origem. Todas as expressões, ligações, até chegar em ti. Porque nós somos, no agora, o ponto culminante de toda a nossa história, de antepassados, de o que seja. Por isso que a nossa limpeza aqui agora é a limpeza dos nossos antepassados. Por isso é desnecessária a preocupação com essa coisa da linhagem e tudo mais. Isso dentro do processo do Ho'oponopono já é limpo. Qualquer coisa que se apresenta dentro de um arrependimento, uma ligação com algum antepassado, tu vai resolver quando a coisa aflora. É bem mais específico. Não precisa ficar repetindo. A solução é imediata mesmo. Tá? Então, dentro dessa questão ontem, da nossa subida, nós temos outras gravações de sessão sobre prosperidade. Dá uma olhada lá,
no nosso canal sobre isso, tá? As questões de prosperidade têm a ver com crenças que são compartilhadas, carregadas em família, e tem muitas vezes a ver com percepção de merecimento, de medo de perda e tudo, e tem a ver com uma relação conflituosa com dinheiro em si. Tá? Nesse fundamental do qual eu estive falando, o módulo prosperidade tem justamente a ver com a relação com o dinheiro, partindo do princípio que o dinheiro é um elemental. É um ser elemental, ele representa o quê? Valor, ele representa beleza, ele representa a capacidade de adquirir coisas belas, úteis para a sua vida. Então, essa relação com o dinheiro, a partir da cédula, é muito importante se desenvolver, limpar. Tá? Então, essas carências todas, vai limpando. Vai limpando. No WhatsApp, por que tenho tanto medo do sucesso? Porque a questão do sucesso tem a ver com exposição. A pessoa se mostrar. Quando a gente olha isso a partir do ego, da memória no ego, onde se tem um apego a essa percepção de si, o medo ele realmente toma conta, porque a pessoa não quer se mostrar. Ela tem medo do quê? Ser julgada, ser criticada, tem medo de não ser um sucesso, de não agradar. Então isso tudo precisa ser olhado. A oportunidade é essa mesmo, de olhar através do se expor. Se mostrar mesmo, sem medo do ridículo. As pessoas não vão se lembrar, depois de um tempo, das coisas. É importante entender isso, a não ser que você fique com o pensamento fixo naquilo. Mas, a princípio, é importante falar a partir da tua experiência, a partir das coisas que tu valoriza, sente bem. Então, o sucesso ele é consequência do quê? Dessa harmonia, dessa sintonia com a tua verdade. Não tem medo de errar, não tem medo de se expor, de se mostrar. Entendendo que só existe o bem e que a partir desse alinhamento com o bem, tu vai se expressar da melhor forma possível. Antigamente eu tinha medo de falar sobre essas coisas aqui, porque não fazia parte do meu perfil como artista, como tipo de pessoa que eu me considerava, me entendia. Mas a partir do momento que começaram a me fazer perguntas sobre a prática do Ho'oponopono, voltada para isso que é o Ho'oponopono expressado nesse quadro que temos aqui, que é o cartaz original, essa é a pintura do cartaz original, Ho'oponopono, eu entendi que, poxa, se eu tenho talento para pintar, desenhar, e eu expresso a minha intenção de Ho'oponopono através desse talento, eu também posso falar da minha experiência com isso. É importante compartilhar disso. É um bem que me foi proporcionado, compartilhado comigo pelo Dr. Len. Então, dentro do que ele me incumbiu na época de divulgar isso aqui no Brasil, eu fui cumprindo com esse pedido dele. E me sinto bem com isso. Então, o medo, ele se foi. O medo de falar perante as pessoas, o medo de me expor online, tudo isso foi desaparecendo. Em primeiro lugar, porque o assunto é fácil de eu abordar e falar. Porque eu não estou falando a partir de teoria ou a partir de coisas que eu li. Eu estou falando a partir da minha experiência, a experiência de outras pessoas que participam disso já há muito tempo, como a Ana Lúcia Padilha aqui, como a Scarlett, pessoas que eu tenho convívio e que quero bem e que, poxa, nós queremos esse bem para todos.
Então é importante esse compartilhar sem medo. Não tenho medo, não. É importante compartilhar, se mostrar. Tá? Fátima diz, assim faço essa limpeza da prosperidade, sempre repito e fiz junto. Ok, Fátima. Agora, a preocupação com a situação, ela é aquela coisa da preocupação está sempre no futuro, né? Então, é bom observar isso aí. O futuro nunca chega, só existe o presente. Então, a tua atitude em relação à prosperidade, ela precisa ser no agora. O que tu quer para si? É no agora. Bom, dentro do que estávamos falando, que eu disse que eu ia tocar esse assunto hoje, durante muitos anos eu fiz toda uma série de buscas, caminhos espirituais, disciplinas disso, daquilo. Tive uma formação em muita coisa que na época estava em evidência, estava na moda e assim por diante, e eu fui fazendo. Então eu tenho mestrado em Reiki, como exemplo, algo que eu trabalhei durante algum tempo. Mas sempre tinha alguma coisa, um objeto brilhante que chamava a minha atenção, aí eu ia lá e já queria aprender sobre aquilo. E era muito intelectual, muitos dados, muita informação, muita leitura, muita prática para aprender determinadas coisas. E chegou um ponto, isso foi em 2004, por aí, que eu comecei a já cansar desse tipo de coisa. E a partir de 2004 começou a aparecer na internet, pelo menos dentro da minha percepção na época, um monte de curso, um monte de pessoas falando sobre a lei da atração, associando a física quântica a esses processos todos metafísicos, o que essencialmente é impossível de se fazer, mas as pessoas conseguiram encaminhar desse jeito. E cada vez mais eu percebi a complexidade disso, mas é uma complexidade do racional, da mente racional. Isso tem um apelo muito forte para as pessoas, porque é aquela coisa do fazer. Eu quero fazer, é atividade mental. Então chegou um ponto que, lá por 2007, que eu já estava saturado com isso. Porque eu tinha passado 11 anos dentro de uma seita, dentro de uma, como eu digo, eu entendo hoje em dia uma estrutura mental de crença, sustentando essa estrutura mental através dos meus esforços racionais também. Aí eu percebi que não é o jeito melhor de se conseguir as coisas. Pode até se realizar em alguns aspectos, evoluir em outros e se sentir melhor. Mas é um esforço, a manutenção dessa estrutura mental requer muita energia. E aí, em 2007, ouvindo um programa de rádio na internet, apareceu o Dr. Len falando sobre Ho'oponopono. O contraste do que ele falava e o que eu tinha aprendido durante 20 anos foi tão grande, tão forte, que eu fiquei de queixo caído. Porque eu valorizava muito essa coisa do intelecto, essa coisa da capacidade de aprendizado e de poder aplicar todas essas disciplinas, fórmulas e processos. E quando ele falou, partindo da simplicidade, eu realmente reconheci que ali eu deixava de ser buscador. Passei, então, a praticar o Ho'oponopono
conforme ele ensinou ali, busquei o contato com ele e dentro desse interesse dele de ter pessoas no Brasil divulgando o Ho'oponopono, eu tive esse privilégio, essa grata satisfação de poder receber diretamente dele uma orientação. Posso dizer que não foi orientação dentro do que é ensinado no curso básico 1 do Ho'oponopono. Então, embora eu tenha recebido uma carta de desistir a partir da organização dele, isso já em 2009, como eu nunca fiz um curso com ele, eles não tinham como me acusar de estar usando material com copyright ou qualquer coisa, porque eu não tinha o conhecimento dessas coisas. Então eu me reservei, me preservei no sentido do que eu tinha aprendido, fui divulgando, seguindo o que ele tinha me orientado, e nessa partilha as coisas começaram a se apresentar para mim também, em termos de revelações. E eu tive a certeza que eu estava no caminho certo mesmo, e que não tinha erro e que eu precisava mesmo manter isso, porque não é uma repaginação de coisas lá de fora, de conceitos, doutrinas, o que seja. É uma coisa que vinha através de uma revelação no coração. E tudo que eu fazia em sessão, em workshop, em vivência, partia desse princípio, desse conhecimento que realmente não existe nada quebrado em nós. E que uma vez que a gente tem essa clara percepção de que não somos seres quebrados, que tudo se revela o quanto mais a gente limpa o nosso apego a padrões, apego a conceitos, apego a doutrina. Então, mesmo para o Dr. Len, dentro do aprendizado dele, tem algumas coisas que é doutrina. Tem coisas que têm vínculo com conceitos do novo pensamento americano, do hinduísmo, budismo. E são coisas que, tudo bem, tem um valor histórico e para entender algumas coisas, mas na realidade é desnecessário, porque tudo que a gente precisa está na gente. E a linguagem, a partir do qual a gente se expressa, é a nossa própria linguagem. Então é bem simples. E foi essa simplicidade que eu procurei sempre manter desde o início, a partir do exemplo dele, naquele programa de rádio há 10 anos atrás. Então é isso que eu queria compartilhar com vocês, porque o nosso propósito aqui é esse. Nós não estamos apresentando nenhuma novidade no sentido de Ho'oponopono, mas é uma boa nova no sentido de como aplicar e onde aplicar. E a nossa proposta é sempre a partir do portal, o portal sendo essa consciência do agora. Por isso que nós diferenciamos dessa forma. Bom, estamos inteirando o tempo. Marisa, oi Marisa, boa noite. Estou tomando Aura Elixir e notei uma mudança nos meus sonhos. Eles estão felizes, coloridos e brilhantes. É uma manifestação do Aura Elixir? Sim. Porque o Aura Elixir, ele é feito a partir de sais do Mar Morto. É um processo alquímico que produz o que é chamado de ormos, ou ouro monatômico. Nós não usamos a palavra ormos porque há alguns questionamentos da Anvisa sobre os efeitos de ormos. É uma coisa meio... tiveram uma implicância com a gente, então a gente deu esse nome de Aura Elixir, justamente para ficar uma coisa mais
dentro do que é um elixir. Mas ele funciona não só como um suplemento, com sais minerais, mas também tratando desse aspecto psíquico, espiritual. E quem usa tem uma abertura bonita para isso que tu está vivenciando usando o Aura Elixir. Ele traz muito benefício para a pessoa em termos da meditação também. Então, se tu pratica meditação, a gente sente isso nas sessões. O Aura Elixir ele provoca uma abertura, uma facilidade para a pessoa meditar. É uma das vantagens do uso do Aura Elixir. Um frasco dura um mês. Tá? É só ir lá no soubem.com, clique em Aura Elixir e vocês vão ler a descrição sobre isso. Grato por compartilhar aí da tua experiência com isso. Bom, lembrando então que a próxima sessão é terça-feira. Hoje eu postei a sessão de ontem, quem quiser rever, já musicada, tem editado também, facilita o acompanhamento. Sim. Eu gostaria de saber sobre culto a antepassados em casa. Oi, Gorete. Pois é. Aí é uma questão de crença. E se isso faz parte da religiosidade da tua família, ou que seja, é importante respeitar. Mas nós aqui, dentro do, como eu falei, do Ho'oponopono ou portal, vemos isso como desnecessário, porque a tua limpeza é a limpeza dos teus pais, dos teus parentes, dos teus familiares, dos teus antepassados, é a limpeza de toda essa linhagem. Esse foi o grande achado, o grande presente da Mona Simeona para a gente. O Ho'oponopono da identidade própria. Tá? Então, é algo que nós não temos uma opinião formada sobre isso, achamos desnecessário seguir. Isso é algo que faz parte da tua cultura, da tua experiência de vida e é importante para ti, então, lógico, continua fazendo. Mas, a princípio, simples. Simples é melhor, sempre. Tá? Ok. Então, lembrando, terça-feira, 21 horas, a sessão. Garanta o seu lugar em Petrópolis, lá na outra semana. As informações estão lá, é um workshop, 4 horas mais ou menos de conteúdo, com subida ao portal, tratando de Ho'oponopono, respondendo perguntas também. E procurem também esse 2018 o portal. Tem muita coisa legal ali. E você comprando esse produto está nos auxiliando da nossa divulgação, da nossa manutenção dos servidores, hospedagem, de todo o material que a gente tem. Tá? Pergunta do Joel, deixa eu ver. Joel Fortunato, belo nome. Você já ouviu falar do novo Ho'oponopono que usa? Eu aceito, te amo, sou grato? Não ouvi. Já ouvi alguém mencionar novo Ho'oponopono, aí eu fiz uma busca, mas não encontrei nada nesse sentido. Essa questão de eu aceito, anos atrás, numa sessão, eu até falei sobre essa coisa do aceitar, dizer eu aceito. Tu pode aceitar as coisas contrariado, contra a sua vontade, dizendo, eu aceito, quer dizer, te foi imposto. Por isso que a gente usa eu me permito. O se permitir é o se respeitar. O eu aceito é totalmente racional. Tá? Então, isso é um Ho'oponopono conceitual. Não é por aí. Tá? Dentro da minha visão, meu jeito de limpar, fazer limpeza e entender o uso das palavras. Tá? Ok? Então é isso. Gratidão. Uma boa noite a todos. A gente continua
Acesse lá o soubem.com, dê uma olhada nas coisas novas que nós temos lá, como eu falei hoje, vitamina D3, a prata 20 ppm, dê uma olhada também nos nossos eventos. Tem um evento que vai acontecer em Niterói também, já tem o ícone lá. Quem quiser participar, que é do Rio de Janeiro, quiser participar de um workshop, tem um contexto diferente desse que vamos realizar em Petrópolis, mas se for muito longe para você, quiser participar em Niterói, as informações já estão lá, você inclusive já pode comprar o seu acesso para esse evento aqui em Niterói. Tá? Será no centro de Niterói, na Amaral Peixoto, é um local de terapias também, e é a primeira vez que vamos fazer algo lá. Dê uma olhada nas informações. Tá? Gratidão, uma boa noite a todos, na paz do ser, e continue limpando, porque é a nossa responsabilidade. Tudo que nos acontece, como diz o Dr. Leandro, tu já reparou que onde há problemas, lá você está? Pois é, estamos lá justamente para pedir a limpeza, para tratar dessas coisas, porque fazemos parte disso. Estamos aqui para limpar. Na paz do ser. Tchau.